Há muito calor naquela tarde de verão e a pequena cidade estava praticamente deserta. As ruas estavam vazias e a maioria das pessoas procurava refúgio em suas casas com ar-condicionado ou nas sombras frescas dos parques. Entre as casas da rua vivia João, um garoto de 10 anos, e sua mãe, Maria. João era conhecido por sua curiosidade infindável e sua tendência de se meter em encrenca de vez em quando. Naquela tarde, Maria estava ocupada na cozinha, tentando preparar um almoço digno de um dia tão quente. Enquanto ela cozinhava, João observava a vizinhança pela janela da cozinha. Seus olhos se fixaram na casa ao lado, onde morava a senhora Silva, uma senhora simpática, mas um tanto ranzinza. A senhora Silva tinha uma bela piscina no quintal, e João não conseguia tirar os olhos dela. "Que tal uma rápida escapada para um mergulho, mamãe?" João sugeriu, olhando para a piscina da vizinha com um olhar cintilante. Maria, preocupada, hesitou por um momento. Ela sabia que a senhora Silva não era muito tolerante com crianças mexendo em sua propriedade. No entanto, ela também entendia o quão quente estava e o quanto João desejava se refrescar. Ela suspirou e finalmente concordou, desde que João fosse discreto e não causasse problemas. João estava radiante. Ele correu para o quintal e pulou o muro que separava as duas casas. O quintal da senhora Silva parecia ainda mais convidativo de perto. João não conseguia acreditar em sua sorte e mergulhou na piscina com um sorriso que ia de orelha a orelha. Ele nadou, brincou e se divertiu muito na piscina da vizinha. O tempo voou e ele estava tão absorto na diversão que nem percebeu que a senhora Silva havia voltado para casa mais cedo do que o esperado. Quando a senhora Silva saiu de sua casa e o viu na piscina, seu rosto ficou vermelho de raiva. "O que você está fazendo na minha piscina, garoto?" ela gritou. João ficou em pânico e nadou apressadamente em direção à borda da piscina. Ele gaguejou uma desculpa, explicando que sua mãe havia dado permissão. No entanto, a senhora Silva não acreditou nele e exigiu que ele saísse imediatamente. João saiu da piscina, encharcado e envergonhado. Ele escalou o muro e voltou para o seu próprio quintal, onde sua mãe estava esperando ansiosamente por ele. "O que aconteceu, João?" Maria perguntou preocupada. João explicou o encontro desastroso com a senhora Silva, e sua mãe suspirou aliviada, sabendo que pelo menos ele estava são e salvo. Ela também reconheceu que não deveria ter permitido que ele pulasse o muro, e pediu desculpas a João. No final das contas, João aprendeu uma lição importante sobre respeitar a propriedade alheia e a importância de ser honesto. Maria, por sua vez, também percebeu que deveria supervisionar melhor seu filho para evitar que ele se metesse em situações complicadas. E assim, naquela tarde quente de verão, a piscina da vizinha se transformou em uma lembrança inesquecível para João e Maria, uma história que eles ririam e compartilhariam por muitos anos, mesmo que não tenha sido a escapadela refrescante que esperavam. Havia uma pequena cidade chamada Alegreville, onde todos os vizinhos eram conhecidos por sua amizade e solidariedade. Todos, exceto o Sr. Jorge, o vizinho mais enjoado que alguém já conhecera. Ele morava na casa ao lado de João, um rapaz gentil e prestativo que tinha um adorável Golden Retriever chamado Max. Um dia, o sol brilhava intensamente e o calor era insuportável. João estava ocupado com suas tarefas diárias quando Max, o adorável cachorro, decidiu fazer suas necessidades bem na porta do Sr. Jorge. João, um amante dos animais, não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Max não costumava fazer isso, mas parecia que ele tinha escolhido o pior momento para isso. Com um suspiro, João se aproximou do Sr. Jorge e disse: "Desculpe, Sr. Jorge. Eu vou pegar um saco e limpar isso imediatamente. Max nunca fez isso antes." O Sr. Jorge olhou para João com um olhar de desprezo e respondeu: "Você deveria treinar seu cachorro melhor e não ouse entrar na minha propriedade." João rapidamente correu para pegar um saco e voltou para limpar a bagunça de Max. No entanto, o Sr. Jorge continuou reclamando e xingando, fazendo com que João se sentisse ainda pior. Então, algo inesperado aconteceu. Quando João terminou de limpar a bagunça, ele percebeu que Max estava se comportando de maneira estranha. O cão começou a cavar um buraco no gramado do Sr. Jorge e, para surpresa de todos, desenterrou um pequeno tesouro enterrado ali há anos. O Sr. Jorge ficou boquiaberto.
O tesouro consistia em uma caixa de metal cheia de antigas moedas de ouro, joias e relíquias preciosas. Era uma descoberta incrível que mudaria a vida de João e, consequentemente, a relação entre eles. Ao ver o tesouro, o Sr. Jorge mudou completamente de atitude. Ele ficou emocionado e grato por Max ter desenterrado algo tão valioso em sua própria propriedade. O evento se espalhou pela cidade e todos ficaram maravilhados com a reviravolta surpreendente dos acontecimentos. O Sr. Jorge, agora não tão enjoado, convidou João e Max para sua casa e pediu desculpas pelo comportamento anterior. Ele compartilhou a história de como o tesouro havia sido enterrado por seu avô há muitos anos, e ele nunca soube da existência dele. A partir desse dia, a amizade floresceu entre João, o Sr. Jorge e Max. Eles decidiram compartilhar o tesouro de maneira justa, e as pessoas da cidade aprenderam que, às vezes, situações inesperadas podem unir as pessoas e transformar vizinhos enjoados em amigos preciosos. E assim, em Alegreville, a história do cachorro que cagou na porta do vizinho enjoado se tornou uma lenda de amizade e compreensão. Havia uma rua tranquila, onde todos os vizinhos se davam bem e compartilhavam sorrisos amigáveis todos os dias. No entanto, um dia, essa harmonia foi abalada por um evento inusitado. Era uma manhã ensolarada quando a senhora Rodrigues, uma moradora de longa data, decidiu que era hora de limpar sua porta da frente. Ela estava convencida de que a sujeira acumulada estava causando má sorte, e ela precisava livrar-se disso o mais rápido possível. Sem pensar duas vezes, a senhora Rodrigues encheu um balde de água e começou a lavar sua porta da frente, espirrando água por toda parte. No entanto, sua atitude precipitada e um tanto impulsiva fez com que a água suja e os detritos se acumulassem na porta de seu vizinho, o Sr. Santos. O Sr. Santos, um homem meticuloso e organizado, ficou extremamente irritado com essa ação. Ele sabia que a sujeira na porta da senhora Rodrigues não lhe traria má sorte, mas a atitude dela certamente traria problemas. Determinado a ensinar uma lição à sua vizinha, o Sr. Santos pegou um saco de lixo e cuidadosamente reuniu todos os detritos que a senhora Rodrigues havia jogado em sua porta. Em um gesto de desafio, o Sr. Santos caminhou até a porta da senhora Rodrigues e depositou o saco de lixo em frente a ela. Ele não disse uma palavra, mas a mensagem estava clara: "Não suje o meu espaço." A senhora Rodrigues, ao ver o que o Sr. Santos havia feito, ficou indignada. Ela estava acostumada a ser a voz dominante em todas as discussões na rua e não toleraria esse desafio. Ela pegou o saco de lixo e o atirou de volta na porta do Sr. Santos com força. O que começou como uma pequena disputa sobre limpeza de portas, logo se transformou em uma briga épica entre os dois vizinhos. Palavras duras foram trocadas, acusações foram lançadas, e o bairro inteiro estava assistindo à confusão. Os outros vizinhos tentaram intervir, mas a senhora Rodrigues e o Sr. Santos estavam determinados a se vingar um do outro. A briga continuou por dias, com ambas as partes buscando maneiras criativas de atormentar o outro. O gramado da senhora Rodrigues foi regado em excesso, e o Sr. Santos encontrou sacos de lixo em sua porta todos os dias. O bairro, que antes era um lugar pacífico, agora estava repleto de hostilidade. No entanto, como o tempo passou, o absurdo da situação começou a afetar a todos. Os vizinhos perceberam que a briga não tinha sentido e que estava prejudicando o ambiente agradável que compartilhavam. A briga entre a senhora Rodrigues e o Sr. Santos se transformou em uma rivalidade épica que persistiria para sempre. Eles se recusaram veementemente a se reconciliar, optando por manter viva a chama da rivalidade. Suas disputas e provocações se tornaram lendárias na vizinhança. Cada um estava determinado a superar o outro em todas as oportunidades possíveis. A rivalidade se estendeu além das portas de suas casas e permeou todos os aspectos de suas vidas. Quando um construía uma cerca, o outro construía uma mais alta. Quando um decorava a casa para o Natal, o outro adicionava luzes ainda mais brilhantes e ornamentos mais extravagantes. Até mesmo nas reuniões do conselho do bairro, eles lutavam ferozmente por influência e poder. Os outros vizinhos aprenderam a viver com essa rivalidade constante e a se entreter com as artimanhas dos dois. A rua, que costumava ser pacífica e harmoniosa, agora
era conhecida por sua rivalidade perpétua. E assim, a Sra. Rodrigues e o Sr. Santos permaneceram rivais eternos, determinados a superar um ao outro em todas as áreas de suas vidas. O que poderia ter sido uma história de reconciliação e entendimento se transformou em uma lição sobre como a teimosia e o orgulho podem transformar vizinhos amigáveis em inimigos jurados, mantendo viva uma rivalidade que jamais seria esquecida. A Rua Tranquila nunca mais seria a mesma, graças à eterna rivalidade entre a Sra. Rodrigues e o Sr. Santos. Em uma casa acolhedora, vivia a família de Pedro, Maria e seu filho Lucas. Lucas era um garoto curioso e cheio de energia, frequentava a escola local e tinha um grupo de coleguinhas com quem brincava e compartilhava suas alegrias e descobertas. Certa manhã, quando Lucas voltou da escola, ele estava agitado, como se tivesse um segredo para contar. Seus pais perceberam imediatamente e pediram que ele compartilhasse o que havia acontecido na escola naquele dia. Lucas, com hesitação, começou a relatar a história. Seu coleguinha, Rafael, havia esquecido seu celular na mochila, e a tentação era grande demais para Lucas resistir. Ele pegou o celular de Rafael e começou a explorá-lo, sem pensar nas consequências. Quando terminou de contar a história, uma sensação de pesar pairou sobre a sala. Pedro e Maria trocaram olhares preocupados, cientes de que algo precisava ser feito. Em vez de uma reação impulsiva, eles optaram por ensinar ao filho uma lição importante sobre respeito, privacidade e responsabilidade. Eles pediram a Lucas que devolvesse o celular imediatamente a Rafael e se desculpasse sinceramente. Lucas obedeceu, mas sabia que a conversa não havia terminado. Naquela noite, a família se reuniu para discutir o incidente e as lições que poderiam ser aprendidas. Sentados juntos na sala de estar, Pedro começou: Lucas, o que aconteceu hoje na escola foi um erro, mas errar é humano. O importante é aprender com nossos erros e não repeti-los. Maria acrescentou: pegar algo que não nos pertence e invadir a privacidade de alguém é desrespeitoso. Precisamos entender que as ações têm consequências e é importante assumir a responsabilidade por elas. Pedro continuou: agora, a surra que você recebeu não foi para te machucar, mas para mostrar o quanto estamos preocupados e desapontados com o que aconteceu. Queremos que você compreenda a seriedade desse erro e o impacto que ele pode ter sobre os outros. Lucas estava visivelmente arrependido, mas ele sabia que seus pais estavam certos. Eles abraçaram o filho, transmitindo amor e apoio incondicionais, mostrando que, mesmo diante de um erro, a família estaria sempre lá para ajudá-lo a crescer e aprender. Nos dias que se seguiram, Lucas levou a sério as lições de respeito, responsabilidade e empatia. Ele aprendeu o valor da confiança e do amor de sua família, e sua amizade com Rafael não só se manteve, mas também se fortaleceu. Ambos entenderam a importância de respeitar a propriedade e a privacidade alheias, transformando um erro em uma valiosa lição de vida. Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade à beira-mar chamada Maré Serena, vivia uma jovem chamada Alice. Ela era uma estudante dedicada ao ensino médio e tinha uma melhor amiga, Clara, com quem compartilhava tudo. A vida de Alice parecia perfeita, até o dia em que sua vida deu um giro inesperado. Era um dia verão quando Alice voltou da escola mais cedo do que o habitual. Ela planejou surpreender sua mãe, Maria, com um bolo que havia feito na escola. Quando entrou em casa, ficou chocada ao ver seu pai, Miguel, e sua melhor amiga, Clara, sentados no sofá, sorrindo e trocando olhares cúmplices. Alice não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Ela correu para seu quarto, seu coração apertado de angústia. Ela não queria acreditar que seu pai estava namorando sua melhor amiga. Sentada em sua cama, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mais tarde naquela noite, após reunir sua coragem, Alice confrontou seus pais. Ela disse que eles eram verdade se seu pai estava realmente namorando Clara. Seus pais confirmaram a notícia, mas queriam explicar que tudo tinha acontecido de forma inesperada, que eles não queriam magoá-la. No entanto, as palavras de seus pais não foram suficientes para rir a tempestade de emoções dentro dela. Ela se sentiu atraída por aqueles que mais amava.
Alice não conseguia entender como sua mãe podia aceitar tão facilmente a relação de seu pai com sua melhor amiga. Nos dias que se seguiram, Alice se distanciou de Clara e de seus pais. Ela passou mais tempo na praia, onde relaxou refletindo e se divertindo. Foi lá que ela conheceu um velho pescador chamado Donato, que tinha uma história incrível de amor para compartilhar. Donato contou a Alice sobre o amor que ele tinha perdido décadas atrás, e como o tempo e a compreensão mútua eram essenciais para superar qualquer desafio. Ele aconselhou a tentar entender que seus pais estavam passando e a dar uma chance à amizade com Clara. Com o conselho de Donato em mente, Alice decidiu conversar com sua mãe. Ela viu que a relação de seus pais estava em crise havia muito tempo e que, de alguma forma, eles descobriram um consolo um no outro. Maria explicou que não queria perder sua filha e estava disposta a trabalhar para reconstruir a confiança. Com o tempo, Alice começou a perdoar sua mãe e, gradualmente, também perdoou seu pai e Clara. Ela aprendeu que o amor era complicado e que as pessoas cometem erros, mas o perdão e a compreensão conseguiram superar a maioria dos desafios. Aos poucos, a vida de Alice voltou ao normal, embora agora com uma compreensão mais profunda das complexidades do amor e das relações humanas. Ela viu que, mesmo diante de situações difíceis, a família era importante e a amizade verdadeira, como a dela com Clara.